Mas o Estevão vai crescer ao lado do Fernando. Eu considero o Estevão um bom jogador, só que... Vai virar uma grande pessoa. Não sei. O deboche fica por tua conta. E pode ser um grande jogador também, né? Porque senão daqui a pouco ele vai nos chamar de jornalistazinho e a gente vai ter que aceitar, né? Mas eu não aceito. Eu valorizo a minha profissão e valorizo a dos outros também. Eu não disse que não desvalorizo. Não, é que... Eu disse que ele não tem qualidade técnica suficiente para ser um grande jogador de futebol. Não, agora tu disse. Antes tu disse que ele ia ser uma grande pessoa. Sim, porque eu não acho que ele vai ser um grande jogador. Nem profissional ia ser. Agora, vamos ver. O futuro a Deus pertence. Eu tenho uma memória boa, mas vários outros jogadores saíram daqui desdenhados e viraram grandes jogadores. O Léo Ortiz, eu mesmo falei mal do Léo Ortiz, e a vida vai nos ensinando, né? O Léo Ortiz hoje é um jogador de 30 milhões de reais. Teve um rapaz chamado Ítalo, que foi um dos maiores goleadores da história do Bragantino, no Internacional nunca jogou. Tem um outro chamado Ícaro. Um dos maiores artilheiros da história do Bragantino, quando o Bragantino não disputava nada. Mas ele apareceu muito bem no cenário nacional, né? O Bragantino está há muitos anos. Com o Bragantino. E o Bragantino está há muitos anos na primeira divisão, como o Fortaleza está há bastante tempo já, como o Cuiabá. Em 2020. Então já faz 4 anos, tá? E o Cuiabá também, o Fortaleza também. Esses times estão se afirmando, porque tem time que sobe num ano e cai no outro. E com eles já não tem acontecido isso, já adquiriram alguma estabilidade, algum tamanho. E eu espero, inclusive, que o Estevão aproveite a oportunidade ao lado do Fernando, que volte para o Internacional e mostre aqui o talento que eu imaginei que ele tivesse e pudesse ter demonstrado mais rapidamente. Agora, um errinho que o outro, execraram o cara, como execraram o Lucas Ramos, que mais ficou lesionado do que teve oportunidade. A gente não tem nem como medir esses jogadores. Olha, quantos depois voltam 5, 6 anos passados, voltam para cá e disseram, passei pelas divisões de base do Internacional. Esse Robert, que está no Internacional, Robert Renan, jogou nas divisões de base do Inter. Ele fez um teste e não foi aprovado. Esse lateral esquerdo do Marlon jogou 3, 4 anos nas divisões de base do Internacional. E aí depois aparece, vira uma moeda que ninguém consegue tirar do Cruzeiro. Então, por isso que eu prefiro ter um pouco mais de paciência com os jovens, né? É que eu acho que quando tu te refere dizendo que a gente viu pouco, os treinadores viram muito, porque eles vêm todo o treino. Às vezes vem com olhos insuficientes. Não, é que às vezes uma comissão toda. É que às vezes não foi uma comissão toda incompetente. Não foi uma. Foram mais de uma. Foram várias comissões técnicas que analisaram o Estevão e não deram a ele oportunidade. Então, por algum motivo, e às vezes, e aí tu vai dizer assim, não, porque ele deu certo em outro lugar, porque foi um erro de avaliação. Não, às vezes ele só deu certo, de fato, porque mudou. É que sabe que o contratadorismo, eu sempre fui contra, porque médiozinho por médiozinho fica com o gurizinho, ele não é pior que o Campanharo. Ele poderia estar, não sei, o futuro vai nos mostrar. E aí nós conversaremos. Atualmente, que é o momento que a gente está analisando. Quem vai entrar, desculpa, mas quem vai entrar, por exemplo, se ficasse no elenco, quem entrar numas quartas de final do Sul-Americana seria o Estevão do futuro ou o Estevão do presente? O do presente. O do presente é pior que o Campanharo. O Lucas Lima, quando era reserva do D'Alessandro e tinha pouquíssimas chances. Ele tem uma temporada boa na carreira. Eu comentava no microfone de mais de uma emissora, olha, o Lucas Lima, esse é o reserva ideal pro D'Alessandro e pode jogar, tem qualidade técnica, mostrou, foi camisa 10 da seleção, foi muito elogiado no Palmeiras, muito elogiado no Santos, não foi uma temporada só. Foi uma só. E foi bem até no Fortaleza. Foi bem até no Fortaleza. Não, ficou tão bem que não ficou. Vai voltar pro Sport Recife, onde ele foi bem também. Foi tão bem que não ficou no Fortaleza. Vai voltar pro Sport Recife, onde ele foi bem também. Eu não consigo conceber a ideia de um cara que foi tão bem e não ficou em nenhum clube. Pois é. E tá aí, milionário. Aí é outra história. Sim, por que será que pagavam bem? Não, é que tu pode. Porque ele tinha talento. Porque ele tinha talento. Aí nós vamos entrar em outra discussão. Porque ele tinha talento. Há pouco tempo falou do Abel Ferreira dizendo que porque o mercado está inflacionado e estão pagando coisas que eles não merecem receber. É que eu não gosto de fazer um caminhão de melancia. Eles pagaram bastante para ele porque ele tinha talento. Pagam bastante pro Abel Ferreira. Pagaram bastante pro Everton sem bolinha aqui, ele não tinha talento.
mas no começo da carreira mostrou talento. Mas tu paga pelo começo, chegou no começo da carreira aqui. Pagaram bastante pro Everton sem bolinha, pro Everton Ribeiro, pro Abel Ferreira. Por quê? Porque essas pessoas demonstram talento. Depois podem até sucumbir, porque é assim. É assim até no jornalismo. Isso aí podem render muito, né? E faz bem o Grêmio aproveitar bastante os meninos, como aproveitou no segundo semestre do ano passado. Se for força das circunstâncias ou não, aproveitou. Poderia aproveitar mais? Poderia aproveitar ainda mais. O Natan Fernandes, eu bato na tecla, já podia ter entrado muito antes. Mas essa é a minha modestíssima opinião. Tu já parou pra pensar, Rec, que de repente a reta final do Natan Fernandes só foi boa porque ele ficou um período sem ser utilizado no profissional? Não, eu prefiro ver o cara jogando, né? Não posso depreender que o cara melhora jogando. Tu acha que não foi importante? Se eu começar a achar que é melhor o cara ficar fora... Tu acha que não foi importante pra ele a campanha que chegou no vice-campeonato da Copa do Brasil Sub-20? Mas ele começou jogando bem no Grêmio e foi sepultado. Depois, sepultado que eu digo encostado. Depois baixou para o Sub-20 e foi importante na Copa jogando no Sub-20. Poderia ter sido no profissional e quem sabe se tivesse jogado mais o Grêmio tivesse sido campeão brasileiro. Quem vai no poderia. Mas foi o que tu propôs. Sim, mas se ele tiver, não acha que foi bom ele ficar fora. Não, eu acho bom os bons estarem dentro. Mas se o cara aprende ficando na categoria inferior, ok. Mas todo mundo almeja estar nos profissionais. E quando surge uma pedra, mesmo que seja a ser lapidada, como o Hendrick, por exemplo, tem que botar a jogar. Senão perde preço. Mas foi outro que demorou a ser colocado para jogar, né? Mas acabou indo cedo para fora porque apareceu mesmo que o Abel tenha sido indelicado, dizendo que ele tinha que ir para a Disneylândia, né? Não foi delicado. Disse que ele tinha que ir pra Disney fazendo uma comparação ele era uma criança, que ele precisa viver a juventude dele. Porque perguntaram se ele ia pro Mundial. Mas ele era uma criança. Ainda bem que o TT lá, o TT na Copa de 58 não disse que o Pelé tinha que jogar com a criança. Tem algum exemplo mais recente ou não? Tem o que eu quiser dar, né? Porque é outro esporte. Porque o exemplo mais terminal é esse. Aproveita o menino ou não aproveita o menino. Tanto não pode usar o Pelé como exemplo porque só existe um. Tá bem, posso usar 500 outros, mas resolvi usar para ganhar experiência. O Kaká em 98, para ganhar experiência. O Kaká em 98, e aí vai. O Abel não tá errado em mas eu deixar não disse que o guri ele tá viver errado. a juventude eu não disse que ele tá errado, eu só achei que a frase dele foi infeliz. Só uma frase. Não, o Hendrick deve estar muito irritado com ele. Mas eu não estou querendo fazer polêmica. Ele estou dizendo que tem que lançar os jovens. O guri foi bem desenvolvido. O guri foi colocado no momento certo. Eu não vou ficar discutindo sempre a mesma coisa, pode ter certeza. Eu tenho uma filosofia que se o jovem estiver pronto, tem que jogar. Vocês têm outra filosofia. O Renato tem outra, o Roger tem outra, o Cudê tem outra, e aí vamos nós. Eu até fiz uma frase para dizer bem o que eu acho. E todo mundo usa, repete, alguns dão crédito, outros não. Médiozinho por médiozinho, fica com o gurizinho. É mais barato, pode te render um caminhão de dinheiro e pode resolver teu problema momentâneo e futuro, com certeza. A divergência não é sobre utilizar ou não utilizar Mas jogos. Eu não tenho divergência. Então, é que eu tô dizendo, tu disse que nós temos uma linha de pensamento e tu tem outra. O que eu tô te dizendo é que a diferença não é utilizar ou não utilizar. A diferença é quando o jovem está pronto. Tu acha que com todo... Para mim, os muito bons nascem prontos. Eu discordo de ti. Eu acho que mesmo os muito bons precisam de um processo de maturação, porque senão tu vai botar um menino, vai ser queimado, ele vai, como tu gosta de dizer, vai explodir em outro clube. Se o Inter não tivesse colocado o Pato naquele segundo semestre, antes de ir para o Mundial, quem sabe não tivesse nem ganho o Mundial. Será que o Pato, com um pouco mais de tempo na categoria de base, talvez tivesse uma carreira melhor? Não sei, é o problema do Pato. Não, se mas ele jogou fora a carreira. Se ele jogou fora a carreira. Não, o Pato jogou fora a carreira. Então nós não vamos debater ele jogou fora a carreira. O Pato se deslumbrou lá no Milan e o Adriano jogou fora a carreira. Será que o Pato teve um problema familiar? Não, jogou fora a carreira. Será que o Pato teve um problema familiar de cachaça? O pai dele morreu. Mas meu pai morreu com 46 anos e eu continuei fazendo a minha profissão. Parabéns pra ti por ter mentalidade de conseguir continuar. O Adriano não teve. E eu conversei muito com o Gilmar Rinaldi. A história é muito mais complexa, não pode ser
um fato isolado que... Será que o Pato com um pouquinho mais de tempo... Pato deu um título mundial ao Inter. Tá, e o que tem a ver? Não entendi. Se o Inter se ele não tivesse jogado contra o Palmeiras, não tivesse sido lançado, ele não teria ido ao Mundial, teria ido, quem sabe, para a Disneylândia. Mas ele foi para o Mundial e deu o título para o Inter. Se ele tivesse... Ele fez um gol e o Luiz Adriano também fez outro. Sim, ajudaram. E o Gabiru também fez outro. Ajudaram, não foi sim. só o Pato. Sim, os três ajudaram. É assim que se faz futebol. Talvez né? se ele tivesse futebol, 3 gols. Futebol Association. Foram né? 3 gols e ele fez um. E se ele não tivesse ido, quem sabe o Inter não tivesse virado contra o Al-Ahly. Sim, quem sabe o Inter tivesse O feito 80 a Internacional 1 tem que contra o Al-Ahly. aproveitar os bons, senão os outros aproveitam. O Léo Ortiz, o Bragantino aproveitou. Bom dia, Requito. Todos nós aqui avaliamos Grenal, o trabalho... Aqui Grenal, Renato e Renato.